Olá, irmãos, boa noite. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Nós hoje teremos o nosso terceiro encontro de casais da igreja neste ano, apesar que este é o nosso primeiro virtual, mas estamos felizes por poder compartilhar desse dia da palavra do Senhor e trazer e levar os irmãos um pouco da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no texto de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 ao versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Portanto, irmãos, o nosso desejo nessa noite é que Deus possa abençoar a sua vida neste culto, e que as palavras, ou a palavra que vai ser ministrada nessa noite, que cada parte desse culto possa falar o seu coração e abençoar grandemente o seu casamento. Portanto, estamos alegres por retornarmos os nossos encontros de casais. Eu vou fazer uma oração, convido você a fechar os seus olhos e nós iremos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, o nosso coração muito se alegra por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos cultuar o Senhor. Ainda estamos de um formato diferente, distantes, mas nos alegramos porque temos a oportunidade de cantar, louvar o Senhor, mesmo em nossas casas. Temos a oportunidade de ouvir da Tua Palavra. E nessa noite, ó Deus, neste encontro de casal, eu peço ao Senhor que Tu possas falar de um modo especial na vida de cada casal desta igreja. Que Teu Espírito Santo use, ó Deus, a mensagem que será pregada, que será anunciada nessa noite, como instrumento do Senhor para trazer alento aos casais, ó Deus, para que possa trazer alternativas e esperança a todos. Portanto, é esta, ó Deus, a oração que eu faço, ó Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu vou passar nesse instante a palavra para a nossa irmã Fran, que vai ministrar o louvor, e logo em seguida vai trazer a mensagem o reverendo Jairo Júnior. Ele é pastor lá na Igreja Presbiteriana Vida e é um dos professores lá do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Então que Deus abençoe a sua vida e que Jesus Cristo possa conduzir ou continuar conduzindo o seu casamento. Deus abençoe a todos. Boa noite, a graça e a paz, saudade dos nossos encontros presenciais, mas neste momento é necessário que fiquemos em casa, mas isso não nos impede de nos reunir, de louvar e engrandecer ao Senhor. Graças a Deus pela tecnologia que nos permite fazer isso mesmo à distância, facilita a nossa comunicação. Então eu te convido neste momento a continuar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor com algumas canções e vamos iniciar com o hino de número 114, Brilho Celeste. Pois sobre os montes e pelos vales nunca deixar.
Glórias a Deus por essa letra que é muito impactante. Vamos seguir com o próximo cântico. É um cântico que particularmente eu gosto muito. Ele diz que apesar de toda a soberania do Senhor, de toda a glória que Ele possui, Ele se importa com a minha vida, com a sua vida, se importa com o nosso mundo, com a nossa nação, porque Ele nos ama. Amém? Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor de nossas vidas, absoluto. Existe e acontece, tu sabes muito bem porque tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh Deus, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te amar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pelo privilégio de poder te adorar. Que o nosso coração seja, ó Pai, preenchido e convencido que a esperança é sempre o Senhor, que o nosso socorro e o nosso refúgio é o Senhor, Pai. Te louvamos pela nossa salvação, te louvamos por Jesus Cristo nas nossas vidas e pedimos encarecidamente, Senhor, ó Pai, salve a nossa nação, salve o nosso mundo, nos livre desse mal, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ter o privilégio de voltar a nos reunir, de nos abraçar, de beijar, de compartilhar a alegria, Senhor. Vivemos dias tão difíceis, mas que nós possamos sempre ser convencidos que a esperança é Jesus Cristo. Te louvamos pelo privilégio de poder adorar, te louvamos pelo privilégio de ter voz, ó Pai, pelo privilégio de ter tecnologia para receber os cultos em nossas casas e te louvamos por todos que estão envolvidos nesse trabalho. Te louvamos por tudo, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja e o nosso casamento. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e fiquem com Deus. Queridos, eu quero agradecer muito a oportunidade dada aí pelo pastor Guilherme para estarmos juntos nessa noite, estudando a respeito da família, a respeito do casamento, aprendendo na palavra do Senhor aquilo que nos abençoa, aquilo que nos edifica como casais, como família que somos. A palavra do Senhor, ela é muito honesta em revelar as famílias e os seus problemas. Não existe casamento perfeito, não existe um lar perfeito, não existe uma família perfeita. O único casamento perfeito que existiu foi o de Adão e Eva antes do pecado. Antes que eles pecassem, ali sim havia um lar perfeito, ali sim havia um casamento perfeito. Nós podemos, queridos, olhar para a palavra de Deus e ver, desde essa primeira família, a família de Adão e Eva, depois do pecado, um homicídio sendo cometido. Nós olhamos ali para a família de Ló e vamos encontrar, queridos, Ló e suas duas filhas cometendo incesto. Nós olhamos para a família de Isaac, Rebeca, ali Esaú e Jacó, numa traição, numa mentira, nas preferências. Vamos encontrar Jacó e José, causando um ódio familiar por preferência de filho. Vamos encontrar na família de Davi adultério. Vamos encontrar homicídio. Vamos encontrar incesto dos filhos. Na família de Salomão, idolatria. Na família de Jó, lutas, tribulações, enfermidades. Na família do filho pródigo, os dois irmãos problemáticos. Portanto, queridos, não existe um lar perfeito. Não existe um casamento perfeito. Não existe uma família perfeita. Mas existem famílias que se dispõem a obedecer o Senhor. Existem famílias que se dispõem a olhar para a palavra do Senhor e ver o que a palavra do Senhor nos registra para que tenhamos casamento abençoado, para que tenhamos um lar abençoado, para que tenhamos uma família abençoada. Mas se nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus e como já citamos aqui, não conseguimos encontrar um casal que possa servir de referência para nós, onde nós vamos buscar? Nós precisamos buscar como exemplo, como referência, como base para as nossas vidas e para o nosso casamento, o relacionamento de Cristo com a igreja, o relacionamento do noivo para com a noiva.
E eu gostaria, queridos, de trabalhar com vocês nesta noite, pelo menos 4 elementos que nós enxergamos na vida do noivo, na vida de Cristo, para com a sua noiva, para com a igreja. E o primeiro elemento é o amor. Nós lemos em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor nos dizendo: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Fica muito claro, queridos, que nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo ama a igreja, como o noivo ama a noiva. O amor é a essência de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus é amor. E o amor verdadeiro é esse amor que doa. O amor verdadeiro é esse amor que olha para o outro. O amor verdadeiro é o amor que quer o bem do outro. Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a noiva de tal maneira que deu seu Filho, fez a entrega, e foi com amor que o noivo foi para a cruz, no lugar da noiva, e morreu ali por amor. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos encontrar um tratado sobre amor. O apóstolo Paulo escreve para aquela igreja e faz um tratado a respeito do amor. Por que ele faz isso? Porque aquela igreja, a noiva de Cristo, estava vivendo em desordem. Estava uma bagunça aquela igreja. Ninguém se preocupando com ninguém, ninguém demonstrando amor por ninguém. E ali, o apóstolo Paulo, no todo aquele capítulo 13, vai mostrar o que é o amor e o que não é o amor. E ele encerra esse capítulo 13, no versículo 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Por quê? Que o amor é maior do que a fé. Por quê? Que o amor é maior do que a esperança. Porque quando estivermos, queridos, na eternidade, a fé e a esperança estarão concretizadas. E o amor durará eternamente. Viveremos na presença de Deus, que é amor, e viveremos em amor. Portanto, nós enxergamos, queridos, esse elemento na ação de Cristo para com a igreja, na ação do noivo para com a noiva, que é o amor. Nós vamos encontrar um segundo elemento, olhando para essa relação de Cristo para com a igreja, que é o perdão. Como nós já dissemos, queridos, não existe casamento perfeito. Infelizmente, nós vamos nos magoar, infelizmente, nós vamos machucar, e muitas vezes nós magoamos e machucamos a quem mais nós amamos. E nós encontramos o perdão com a força do amor. Pedir perdão, queridos, é ato de humildade. Perdoar é ato de amor. Nós vamos encontrar aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Passaremos por problemas? Sim. Passaremos às vezes por discussões, por discórdia? Sim. Mas não podemos deixar o sol passar sobre a nossa ira. Precisamos resolver aquele problema naquele dia. Se for preciso pedir perdão, peça perdão. Se é preciso perdoar, perdoe. Nós encontramos 2 histórias belíssimas de perdão relatadas na Bíblia. Eu gostaria de citar a primeira, que é José. José, queridos, foi vendido pelos seus irmãos ainda na adolescência.
E ali ele foi levado como escravo para o Egito, numa dor emocional tremenda, num sofrimento tremendo. Ali ele foi perseguido, ali ele foi preso pelo temor que ele tinha ao Senhor. Mas ali, pela permissão de Deus e pelos propósitos de Deus, José se tornou o governador do Egito, o segundo homem maior do Egito. A fome chegou àquele lugar. E aí o que acontece? Os seus irmãos vão ali comprar comida das mãos de José. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. José tinha tudo para se vingar. José tinha todo o poder para mandar matar os seus irmãos. José tinha todo o poder para mandar prender os seus irmãos. José tinha todo o poder para jogar na cara dos seus irmãos tudo o que eles fizeram. Mas as gavetas do coração de José não guardavam ódio e nem amargura. E o que a palavra do Senhor nos diz é que José fez um banquete para os seus irmãos e abraçou e beijou cada um deles. Isso é perdão, isso é reconstrução, isso é cancelamento da dívida. Nós saltamos para o Novo Testamento e vamos encontrar Pedro. Pedro, um homem que caminhou com Jesus durante o ministério de Jesus, naqueles 3 anos, se alimentando com Jesus, dormindo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a ação de Jesus, o poder dele como Deus encarnado. E no último minuto, antes da morte do Senhor Jesus, por 3 vezes, Pedro o nega, dizendo: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. A palavra do Senhor nos diz que quando ele disse isso pela 3ª vez, o galo cantou. E ele olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. Eles não puderam mais conversar. Jesus foi morto. No domingo, Jesus ressurge. No domingo, Jesus aparece para os seus discípulos, mas eles não conversam a respeito disso. Passa-se uma semana, Jesus torna a aparecer para os seus discípulos no outro domingo, mas mais uma vez eles não conversam sobre este assunto. Jesus tinha dito para Pedro que ele seria um pescador de homens, mas agora Pedro certamente tinha desistido disso. Pedro vai pescar peixes. E foi na praia, quando Pedro estava lá pescando peixes, que Jesus aparece, assa um peixe, pega um pão e convida os seus discípulos para comerem. E é ali, naquele momento, que o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. E o Senhor Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. E o Senhor Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. E pela 3ª vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Perdoando, cancelando a dívida, restaurando a vida de Pedro. E a partir dali, Pedro sim, foi um pescador de homens, pelo perdão que o noivo concedeu à noiva, que Cristo
concedeu a Pedro. Um terceiro elemento que nós precisamos ter no nosso casamento, para termos um lar e um casamento abençoados, é a fidelidade. Queridos, o amor, ele se expressa na fidelidade. O amor, ele se expressa na confiança. O amor, ele se expressa na transparência. Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel a si mesmo. Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele é um Deus fiel à aliança feita com o homem. Ele é um Deus fiel às suas promessas. Se somos infiéis, nós encontramos lá em 2 Timóteo 2,13, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós adoramos um Deus que é o Deus de promessas. Nós adoramos um Cristo que é um Cristo fiel, é um Deus fiel e que cumpre com esta fidelidade, que cumpre com as suas promessas. Por isso nós podemos acreditar perfeitamente nele. Sabe, queridos, nós fizemos promessas. Eu esse ano completo com a minha esposa Sheilinha 28 anos de casados. Nós fizemos promessas. Nós fizemos promessas diante de Deus. Nós fizemos promessas diante dos homens que estavam ali presentes. E nós precisamos ter a fidelidade de um para com o outro, para cumprirmos esta promessa. Nós precisamos ter essa fidelidade de um para com o outro, para vivermos num amor, vivermos um casamento transparente, vivermos um casamento com confiança, aonde eu posso sim confiar nela, aonde ela pode sim confiar em mim. Com base em quê? Com base nesta fidelidade que nós encontramos na pessoa de Cristo para com a igreja, no noivo para com a noiva. Ele é um Deus de aliança. E nós, como Ele, precisamos ser fiéis à aliança que fizemos, ser fiéis às promessas que fizemos. Portanto, precisamos do elemento amor, precisamos do elemento perdão, precisamos do elemento fidelidade. E um quarto elemento que nós necessitamos para o nosso casamento, no dia a dia das nossas vidas, é a comunicação. Nós vamos encontrar, queridos, Jesus, enquanto aqui, se comunicando com os seus discípulos o tempo todo. Ele falava e ouvia, porque a verdadeira comunicação é esta pista de duas vias. É o falar, é o ouvir. É o saber falar, é o saber ouvir. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, ele se comunicando com a noiva, ele se comunicando com as 7 igrejas, ele falando a respeito da noiva, ele se preocupando com a igreja que é dele e que pertence a ele. E no capítulo 1 de Apocalipse, nos versículos 4 e 5, nós lemos assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe, queridos, o noivo continuou se comunicando com a noiva. E quando nós lemos as cartas que ele manda para cada uma destas igrejas, nós vamos encontrar ali ele repreendendo com amor, ele elogiando com amor, ele tratando e restaurando com amor a noiva, a igreja. E ele continua fazendo isso conosco, que somos igreja do Senhor, conosco que somos
a noiva de Cristo, agindo com amor, agindo com perdão, agindo com fidelidade e se comunicando através da sua revelação e nos ouvindo, queridos, na liberdade que Ele nos dá de falarmos, de orarmos e de nos colocarmos na sua presença. A comunicação, ela é fundamental em qualquer relacionamento. E eu gosto muito de pensar em 3 bases na comunicação: o que falar, como falar e quando falar. Nós não podemos isolar nenhum desses. Esses 3 elementos precisam estar juntos. O que falar? Falar aquilo que edifica, falar aquilo que constrói. Como falar? Falar com amor, falar com prudência, falar com paciência, falar no tom correto. Quando falar? No momento oportuno. Não podemos isolar esses elementos. A nossa comunicação precisa ter essa base. O que falar, como falar e quando falar. Muitas vezes nós falamos o que é certo, mas não da maneira certa. Muitas vezes nós falamos o que é certo, da maneira certa, mas não no momento certo. Portanto, nós precisamos juntar, unir esses 3 elementos, para que a nossa comunicação seja abençoada, para que a nossa comunicação traga construção, para que a nossa comunicação traga edificação. Nós vamos lembrar e acabamos de falar da conversa de Jesus com Pedro. E pensando nesse primeiro item, o que falar, Jesus não abriu gavetas. Jesus não jogou na cara de Pedro. Pedro, que decepção. O amor que eu sempre tive por você e você me negar por 3 vezes. Não. O que Jesus falou trouxe edificação para a vida de Pedro. Como falar? Com toda a mansidão que Jesus falou. Por 3 vezes ele disse, tu me amas? E por 3 vezes ele disse, apacenta a minha noiva, apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja. Quando falar? Na hora certa. Jesus não falou no primeiro encontro que ele teve com Pedro, nem no segundo encontro que ele teve com Pedro, porque foi nesse terceiro encontro que o Senhor Jesus escolheu e certamente viu que esse seria o melhor momento para ele se comunicar com Pedro. Queridos, a comunicação é essencial no nosso casamento. A fidelidade é essencial no nosso casamento. O perdão é essencial no nosso casamento. O amor é essencial no nosso casamento. Eu não conheço o casamento de vocês. Eu não conheço o lar de vocês. Eu não conheço o relacionamento de vocês. Mas o Senhor Jesus conhece. E vocês sabem o que precisam fazer para ter esse casamento abençoado, debaixo da graça, debaixo da paz do Senhor. O orgulho deve ser deixado de lado. A soberba deve ser deixada de lado. E a humildade deve achar lugar nas nossas vidas, para reconhecermos o que precisamos fazer, para reconhecermos em que precisamos mudar, para reconhecermos se é preciso pedir perdão, para reconhecermos que é preciso perdoar, para reconhecermos que precisamos verdadeiramente viver uma vida de fidelidade, de amor, de perdão e de comunicação. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento e que vocês possam olhar assim como eu e a minha esposa, que nós possamos olhar para o relacionamento do noivo para com a noiva,
para o exemplo do relacionamento de Cristo para com a igreja. Que possamos viver refletindo esse amor, esse perdão, esta fidelidade e essa comunicação que Ele nos ensina. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo casamento, nós somos gratos ao Senhor pela família, porque nós sabemos que o casamento, a família é projeto do Senhor e nós glorificamos ao Senhor por isso. Nós reconhecemos, Pai, que pelo pecado que existe em nós falhamos tantas vezes neste relacionamento, nós falhamos tantas vezes no nosso casamento, mas nós podemos sim olhar para o relacionamento do Senhor para com a noiva, de Cristo para com a igreja, e que nós queremos ter, Pai, esse exemplo para as nossas vidas. Portanto, nos abençoe, Pai, e nos ajude a viver em amor, a viver em perdão, em fidelidade e em comunicação, que é o que nós vemos, Pai, no Senhor para com a noiva, nós vemos no Senhor para com a igreja. Pai, abençoe cada lar aqui representado, abençoe cada casamento, Pai, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre o nosso casamento. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, queridos, com os nossos lares, com as nossas famílias, com a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.